Olá, pessoal. Vamos então à nossa aula número 7. O assunto a ser tratado se chama correlação. Lembrando que temos aqui a fonte, tá? A original desta aula. É uma adaptação de uma outra aula. Bem, de forma inicial, nós podemos dizer que existem situações na qual é interesse de você estudar algum comportamento de uma ou mais variáveis. Né? Você pode fazer um estudo, né, digamos, né, da alimentação versus tipos de doença, por exemplo. Então, você aí tem uma coisa que anda em conjunto. Se você se alimenta mal, com certeza a possibilidade de você ter uma doença, de você adquirir, né, é um pouquinho maior. Então, por exemplo, em muitos casos, a explicação de fenômeno de interesse pode estar associada a outros fatores, né, que podem estar ocorrendo. Né? A melhor coisa que você pode imaginar assim é você imaginar duas situações. Lembrando que correlação, de forma mais simplória, é você pensar em duas variáveis, tá? Mas se você pensar assim de uma coisa muito no mundo real mesmo, muitas variáveis, né? Mas aí a pessoa me dá um exemplo aí, que é uma situação de correlação com muitas variáveis no meio. Assista um seriado chamado Dr. House, e você vai ver lá que existem inúmeras possibilidades para alguém estar doente, certo? Então, assista essa série, né? Quem gosta, né, de séries, você vai entender como é que funcionam as múltiplas variáveis para causar uma determinada tipo de doença. Mas aqui no nosso caso são somente duas, mais simples de nós compreendermos. Por exemplo, né, essas imagens foram feitas pela inteligência artificial e eu solicitei que fossem colocadas algumas vaquinhas no campo perante raios, né? Então, isso é um problema, né? Vaquinhas foram encontradas mortas no pasto no dia depois da chuva. Pronto, já sabe. Qual as variáveis que estavam no meio? Aí, no caso, são três, né? As vaquinhas estavam no pasto, né? Vamos dizer assim, somente uma. De unir essas duas, eu dividi vaquinhas, pasto e raios. Mas vamos pensar a união de vaquinhas e pasto. Vaquinhas no pasto e raios. Pronto. Elas foram eletrocutadas. Então, temos aí uma relação, né, uma correlação entre essas duas variáveis. Né? Tem até a vaquinha aí no céu, que infelizmente já não estava, ela estava pastando e depois, né, ela partiu. Vem outro exemplo: bebida e direção. Alguém se acidentou, mas essa pessoa estava embriagada. Pronto. Uma correlação, né, de forma destrutiva. Excesso de açúcar e glicemia alta. Alguém que gosta muito de doce, né? Então essa glicemia, né, a quantidade de açúcar no corpo vai sobrecarregar os pâncreas, que vai dar problema nos rins e assim nossa glicemia vai ficar muito alta. Aqui eu coloquei só uma, né? Mas na verdade são duas, né? Festa e refrigerante, né? Não coloquei marca de refrigerante, mas qualquer refrigerante, né, causa um excesso, né, de açúcar no corpo. Né? Então tá ali, não coloquei refrigerante, mas aqui tá faltando ali dizer festa e refrigerante, as coisas se combinam, né? E o excesso até mesmo, né, desses refrigerantes pode acelerar algum tipo de doença e pode se tornar alguma coisa bem destrutiva para nosso corpo. Bem, saindo um pouquinho das imagens muito bonitas, vamos olhar aqui uma imagem, né, que parece uma bolinhas, né, navegando no espaço sideral. Isso aqui é uma tentativa de mostrar que existe um certo padrão, né, dessas bolinhas aqui. E possivelmente vai se formar uma reta, né? Então tem bolinhas que estão muito longe dessa reta. Então essas são chamadas, lá no comecinho, numa aula anterior, eu falei uma coisa chamada outlier, né? É uma coisa que está fora daquela sequência. É aquela situação de 30 alunos, 27 alunos desses 30 tiraram 8,5 e 9, e os 3 lá tiraram, para completar os 30 alunos, né? Tiraram nota 1 e nota 2. Então são coisas fora do planejamento. Aí mostra exatamente que por mais que o professor tente, né, 27 alunos conseguiram compreender a disciplina e esses 3 estavam bem, bem distantes, né? Ou se ausentaram, alguma razão fez com que eles não compreendessem o conteúdo e, infelizmente, eles não ficaram com nota boa, né? Então, são outliers. A gente pode inverter também, né? Vamos dizer uma prova em que 27 alunos tiraram nota 5, pronto, né? Horrível.
Horrível, horrível. E desses 27 que tiraram nota 5, somando para completar os 30, foram 3, os 3 tiraram 10. Então, pontos fora da curva. Pontos que estão bem distantes, né? 27 tiraram nota 5 e 3 tiraram nota 10. Tá? A gente pode fazer essa situação também. Isso aí é chamado de outlier, fora da curva, bem distante. Voltando às figuras bonitas, criadas pela inteligência artificial, temos aí um exemplo de uma consulta médica. Então, uma consulta médica, você tem aí a situação de descobrir que você está bem, descobrir que você pode também estar doente. Né? Então, temos aí mais um exemplo, né? A relação consulta e exames, por exemplo. Consulta e exames vai definir se você está bem ou você não está. Ou você pode estar assistindo mal, né? E vai fazer uma consulta médica, mas pode ser somente para fazer uma verificação semestral, anual, para saber se você está com todo o seu corpo, né, bem, você está bem de saúde. Ok? Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, um comprimento de relação, né? Temos aí vários itens, né? Que tem vários, né? Comprimento, peso, número, comprimento e peso. Mas ele quer saber, na verdade, só a relação comprimento em centímetro e peso dos cães, né? Para ver se está tudo certo, né? De acordo com o tamanho lá do pet, né? Ele está no peso certo, tá? Então, vamos fazer uma análise. Então, você pode ter várias variáveis, mas você somente destaca aquelas que você quer ter um estudo, tá? Então, ele está somente vendo as duas últimas, comprimento e peso, tá? Não está definindo aqui qual é o tipo de raça de cachorro, não precisa. Ele está querendo só saber aqui exatamente o comprimento e peso. Mas, se ele quisesse especificar isso aí sim, podia, né? Mas aqui no nosso exemplo não precisa. Aqui ele diz que para representar um diagrama de dispersão é necessário fazer um eixo cartesiano. Ele está falando aí de valor de variável x, y, não é aquele nosso lá ensino básico, né, que você tem os valores aí naqueles desenhos legais, né? Você coloca um valor para x, vai colocar para y, x para y, vai fazer aqueles desenhos dentro, em duas dimensões. Vamos pensar assim. Por exemplo, temos esse exemplo aqui, né? E aqui está aqueles valores lá daqui do comprimento e peso, destacado em formato de desenho, em formato de quadro de dispersão, tá? Então temos aqui, olha, observe lá em cima, tem um ponto fora da curva, né? Tem um outlier, tá muito, né? Muito mesmo, longe, né? Muito distante, né? Certo? Então esses pontinhos muito longe, como estão bem aqui em cima na parte superior, o melhor a ser feito, né? Quer dizer, na verdade, dependendo do estudo, né? Você pode fazer um estudo só para saber quem são os pontos fora da curva também, não tem problema. Mas, no geral, esses pontos que estão muito distantes, é melhor descartar eles, certo? Porque eles vão influenciar em tudo, né? E vão dar um valor irreal, tá? Tem as imagens bonitas aqui novamente, né? E referir imagens bonitas à imagem criada pela inteligência artificial, tá, pessoal? Fora aqueles gráficos lá. Então, temos aqui um animal muito bonito. E podemos aqui, como foi feito no exemplo, né, a avaliação de comprimento e peso, né? Então, ele está sorridente, eu acredito que ele está dentro do peso. Correlação e regressão. Professor, regressão é o quê? Não. Inicialmente a gente pode imaginar várias coisas, né? Mas é bom a gente deixar bem claro aqui na matemática que regressão tem a ver com como é a força de uma relação, tá? Então, temos aí uma definição de correlação que ela resume o grau de relacionamento. Então, esse relacionamento pode ser negativo, ele pode ser neutro ou pode ser positivo. O professor dá um exemplo prático aí na administração de correlação. Vamos imaginar dois sócios. Então, esses dois sócios estão indo muito bem, a empresa está evoluindo muito bem. E em determinado momento, um deles resolve, né, terminar a sociedade. Aí vai ser a divisão de bens, né? Então, alguém pode se sentir, né, digamos, imaginar a pessoa que não queria terminar a sociedade, ela vai se sentir, de certa forma, inicialmente, né, vamos dizer assim, ela vai se sentir que foi traído, então, no sentido
de trabalho, né? Se esforçou tanto e aquela pessoa, seu sócio, sua sócia, naquele momento ali agora resolveu acabar com tudo. Então, para aquela pessoa, tá, esquecendo os números por enquanto, vai se sentir de forma negativa para aquela situação, né? Tanto esforço e agora, né, termina tudo, né? Porque a pessoa talvez tenha envolvido mais dinheiro e aí por ter mais dinheiro vai terminar a sociedade, vai criar outra empresa similar àquela que foi criada e aquela pessoa ali que investiu menos vai se sentir de forma negativa, né? E aquela outra pessoa vai se sentir de forma positiva, certo? Dependendo do lado que você olha. Mas se essas duas pessoas investiram a mesma coisa, vão terminar a sociedade, né, de forma proporcional, ambas vão sair com o mesmo valor, seja de lucro, seja de prejuízo. Então, vamos dizer assim, isso aí foi neutro, né? Certo? E no caso agora, a regressão, ela tem um objetivo de a tratar do resultado, né, com uma equação matemática. Então, ela vai criar uma equação matemática e essa equação matemática vai definir aí, né, a força desse relacionamento. Tá? Então, correlação é o grau e a regressão é a força. É a forma fixa mesmo, matemática, de como é que as coisas vão funcionar. Então, temos aí, né, mensurar o grau de relacionamento entre duas variáveis. Então, é sempre aquele x, y. Então, plano cartesiano, sem problema nenhum. E aí, tá aqui aquilo que eu falei para vocês, tá? Temos a correlação, vou aumentar aqui a tela, visualizar um pouco melhor. Pronto, temos aqui a correlação positiva, tá? E a negativa, certo? Ela é positiva quando ela está ela é maior que zero, né? E ela é menor que 1. Ou próxima de 1, né? Vamos dizer assim. Mas não chega a ser 1, porque quando ela se torna 1, ela se torna totalmente perfeita, né? Mas quando eu me refiro aí quase próximo de 1, eu estou me referindo à correlação forte, né? E quando ela é mais ou menos zero, é uma fraca. Agora, quando ela é negativa, né? Ela está no intervalo entre menos 1, né? E até quase zero. Quando ela é negativa, ela é uma correlação perfeita, de forma negativa, claro, né? E correlação forte na correlação negativa, aqui embaixo. E ela é mais ou menos zero, é uma correlação fraca na correlação negativa. Tá? Então, temos aí todas essas situações, né, que mostram os tipos. Está aqui de forma resumida. Quando R é igual a zero, a correlação nula ou inexistente entre as variáveis. Quando é igual a 1, a correlação é positiva entre as variáveis. E a correlação, quando é igual a menos 1, é a correlação negativa entre variáveis. Tá? Ok. Temos aqui uma coisa interessante a destacar. Correlação positiva, no qual as duas variáveis crescem no mesmo sentido, ou seja, enquanto um aumenta, o outro também aumenta. E a negativa, no qual as duas variáveis variam em sentidos contrários, ou seja, enquanto um aumenta, o outro diminui. E a correlação nula é quando não há interação entre as variáveis, certo? Pessoal, dá um exemplo de correlação nula. Não há interação entre as variáveis. Vamos imaginar duas pessoas, né? Então uma diz assim, ó, tive um sério problema de prejuízo nos bitcoins. Eles diminuíram o valor. A outra pessoa diz assim, eu não tenho investimento em bitcoin. Tá? Então, o prejuízo do outro não tem nada a ver com nenhum investimento do outro. O outro está investindo em outras coisas, né? Investimento imobiliário, alguma coisa, o outro está em bitcoin. Então, não existe nenhuma interação entre os dois financeiramente. Cada um está atuando em uma área diferente. Correto? Então, é uma correlação nula. Se os dois estivessem usando esses investimentos na mesma área, podia até ser. Coeficiente de correlação linear de Pearson. É justamente esse R, tá, pessoal? Então, tem um nomezinho, né? Então, pela primeira vez, agora já sabemos quem é esse R. Está bem destacado aqui em cima, mas essa moça também está destacando esse R. É uma fórmula, tá? Então, é uma fórmula a ser calculada. Obviamente, vamos utilizar uma calculadora para fazer esse cálculo todo, tá? Mas só para destacar, essa é a fórmula. Ok? Quais são as propriedades? Temos aqui uns desenhos para mostrar quando ele vai para um lado à esquerda, quando ele vai para a direita, quando ele fica totalmente aqui disperso, né, nessa linha aqui, e quando ele faz aquela famosa, aquele desenho na equação no grau, tá? Então, ele dança um pouquinho aqui. Deixa eu dar um exemplo de como é que isso funciona bem,
Temos aqui um gráfico de bolsa de valores psicodélico, né? Eu fiz de propósito, pedi para a inteligência artificial fazer um gráfico psicodélico, né? Muitas cores aqui, quer dizer, grandes variações, tá? Isso vai servir para a gente trabalhar lá na frente, uma coisa chamada séries temporais. Então, de vez em quando, umas coisas se repetem, há um ciclo em torno daquilo ali. Bem, agora voltando para os números, temos um exemplo aí, ó, a Bolsa de Valores, o ano, e como essas ações e os títulos, eles estavam, quais eram os seus valores. Aí temos uma tabela resumida entre 1950, né, e 1959. Aí você tem um total, tá? Você tem aí um total tanto das ações de X, que no caso é nossa horizontal, e temos aí total de títulos no sentido Y, né, que é 974,66, que é o sentido vertical, que é o Y. Ele faz o gráfico, tá? Mostrando como é que as coisas estão indo. Aqui no caso já é outro exemplo, tá? Não tem um gráfico aqui desse aqui de cima. Esse aqui é um exemplo, tá? De número de faltas, nota final de um aluno, qual é a correlação que tem, quem faltou mais, quem tirou nota menor. Aqui no caso, essas notas é de 0 a 100, tá? Então, alguém que teve 8 faltas, nota 78, né? Alguém faltou só 2 faltas, teve 2 faltas, melhor dizendo, teve nota 92. Quem teve 15 faltas teve nota 43 e assim por diante. Então, ok? Então, por exemplo, pode imaginar uma correlação entre você terminar todos os ciclos do seu semestre, do seu curso, e a comemoração de formatura. Então, estão totalmente interligados. Você terminou seus períodos do seu curso, né? A sua grade curricular, com certeza, né, tem uma alta correlação com a sua formatura. Tá? Então, temos aí um pessoal comemorando essa formatura. Bem, e terminamos nossa aula. Na próxima aula vamos falar do tema seguinte, que é de forma mais objetiva, né? Falando do outro trabalho, que é justamente a regressão. Nesse aqui, falamos de forma bem específica sobre a correlação. Tá ok, pessoal? Até a próxima.